Professor Valmir, gostaria então, já que a gente está iniciando aqui a conversa, que o senhor falasse um pouco então. Eu sempre tive também das minhas vontades, eu estou fazendo assim de cursar, né, um curso em si, mas também eu ficava sempre entre ele e o direito, né? E depois, uma vez conversando com um saudoso, era amigo de meu pai, né? Inclusive ele era batista e durante muitos anos advogava, e ele falava muito sobre a questão da ética cristã e do direito em si. Eu gostaria que o senhor, né, pudesse abordar, falar um pouquinho acerca disso, do cristão atuando na questão, porque ele era um advogado criminal, né, que agia nessa área criminal, e sempre o pessoal ia, né, até vou poupar o nome dele, ia para cima dele, assim, falando, olha, mas como é que é e tal, será que não tem alguma gambiarra aqui e ali? E ele sempre saía com muita maestria, né? Eu gostaria que o senhor, não querendo colocar o senhor em saia justa aí, mas falasse algo a respeito aí pra gente. Tranquilo, Murilo. A sua pergunta é muito pertinente e realmente precisamos discutir sobre isso. É aquela velha pergunta, um jurista, um advogado, ele pode ser um advogado e crente ainda, né? Eu acho que é possível, eu acho que é plenamente razoável que isso aconteça, visto que a profissão jurídica, qual que é o objetivo de uma profissão jurídica? É estabelecer justiça, buscar a justiça. Então, esse é o padrão. E se o objetivo é exatamente estabelecer justiça, isso se vincula diretamente com o propósito do Evangelho, já que o Evangelho ele tem também dentro da sua abordagem, uma vez que nós estamos falando de uma verdade das Escrituras e pregar o Evangelho, e, sobretudo, dar esse testemunho como crentes na sociedade, o Evangelho também envolve uma justiça, tanto a justiça retributiva, quanto também a justiça social. Isso está muito presente lá no Antigo Testamento. Jesus e os discípulos também, Atos dos Apóstolos, vão testemunhar isso daí. É fato que, ao fazer um curso como direito e entrar na esfera jurídica, há um grande desafio, que é o desafio de manter uma conduta, uma ética que seja compatível com o Evangelho. E nós sabemos que o advogado ele tem um desafio maior, porque geralmente o interesse dele, o propósito dele, vai ser defender os interesses do seu cliente. E muitas vezes fica aquela discussão, mas será que ele tem que defender a mentira para que ele possa fazer com que prevaleça ou ganhe aquela causa? Obviamente que esse é um desafio e esse é um perigo. Mas, geralmente, quando alguém destaca isso, eu lembro que esse desafio de manter a integridade na profissão, pelo exercício da profissão, não é somente de um advogado, é de um contador, é de um vendedor, é de um gestor cristão, é de um servidor público, é de um juiz, que também ele lida com a justiça ali, e se ele não tomar cuidado, ele vai cair para a área da corrupção. Então, realmente, o advogado ele tem um grande desafio de manter a sua integridade como cristão? Tem. Mas isso não se aplica somente a ele, se aplica a qualquer outro cristão em qualquer outra profissão que ele esteja exercendo. Eu lembro, inclusive, de um livro, já começo aqui as recomendações, do livro Verdade Absoluta, da Nancy Pearcey. Ela conta a história de um advogado cristão que, depois de tantos anos como advogado cristão, ele não via propósito no exercício da profissão dele como advogado. Ele fazia aquela separação entre a profissão dele como advogado e a vida religiosa dele. Enfim, ele desvinculava as coisas, né? Dentro daquilo que o Frank Schaeffer falava de separação em pavimentos. Então, isso estava muito, muito separado na mente dele. Ele se via como advogado e se via como cristão. Até que uma chave, em um determinado momento, mudou na cabeça dele. Ele passou a perceber que o direito, o exercício da advocacia poderia ser um critério de ajudar famílias. Quando pessoas buscavam ele para resolver problemas familiares, ele percebeu que era uma oportunidade para ele estabelecer justiça, fazer reconciliações e ajudar pessoas que estavam em situações difíceis, jovens que estavam passando por problemas criminais. Ele viu também que era uma oportunidade para ele aconselhar aquele jovem a tomar um caminho de virtude na sua vida. Ou seja, então é plenamente possível utilizar a profissão do direito para estabelecer justiça
e dar o testemunho com integridade na esfera pública. E daí precisamos lembrar que o direito envolve não somente a advocacia, mas envolve também atividades como magistrado, como promotor de justiça, como defensor público, como servidor público, enfim, o que precisamos entender é que todas essas profissões públicas, e principalmente na área do direito, essas profissões podem ser utilizadas como vocações para testemunhar como cristão na sociedade. E aqui nós já colocamos um ponto muito importante para entender que a chamada de Deus para a vida do cristão, ela pode envolver um trabalho eminentemente religioso, mas pode exercer o trabalho através do ofício profissional. E o direito tem uma importância muito grande para a sociedade, para defender liberdades, direitos da humanidade, direitos humanos. Enfim, eu acho que é plenamente possível fazer essa conciliação, Murilo. Benção. Obrigado. Essa resposta, ela vem a calhar muito bem. Tem até um comentário aqui, que a gente vai pôr aqui na tela, do Claudemir Advíncula. Ele diz assim: gostaria de dizer-lhe que qualquer jurista criminal não defende o criminoso, mas o direito que a ele pertence. Qualquer advogado pode e deve defender o direito.